Era uma manhã cinzenta em São Paulo, daquelas que a garoa fina aparece penetrar na alma das pessoas. Carlos, um homem de 42 anos, pai de 2 filhos e marido dedicado, acordava todos os dias às 5 horas da manhã para pegar o metrô lotado rumo ao escritório. Ele trabalhava como analista de sistemas em uma grande empresa de tecnologia, uma multinacional que prometia inovações e crescimento, mas que na realidade era um poço de frustrações e desigualdade. Carlos havia entrado ali há 15 anos, cheio de sonhos e ambições, mas o tempo transformara em uma sombra de si mesmo. Desde o início, Carlos se destacava pelos seus talentos. Ele era o tipo de funcionário que ficava até tarde resolvendo problemas que ninguém mais queria tocar, que criava soluções criativas para bugs que atormentavam a equipe. Mas, em vez de reconhecimento, o que ele recebia era olhares de inveja e comentários sarcásticos. Seu chefe, o senhor Alberto, um homem de meia idade com um ego inflado e uma barriga que denunciava anos de almoços caros, parecia ter um prazer sádico em diminuí-lo. Carlos, você acha que isso é trabalho de gênio? Qualquer estagiário faria melhor, dizia Alberto em reuniões, rindo alto enquanto os colegas baixavam a cabeça, constrangidos. A humilhação começou de forma sutil. Primeiro foram as promoções que passavam por ele. Colegas mais jovens, com menos experiência, subiam de cargo, enquanto Carlos permanecia estagnado. Você é bom, mas falta carisma, justificava Alberto, com um sorriso falso. Carlos engolia o orgulho e continuava trabalhando, pensando nos filhos. Ana, de 10 anos, que sonhava em ser bailarina, e Pedro, de 8 anos, que adorava futebol. Ele precisava do salário para pagar as contas, a escola particular, as aulas extras em casa. Sua esposa, Maria, o via chegar exausto, com olheiras profundas, e tentava animá-lo. Um dia as coisas vão melhorar, ela dizia, abraçando-o, mas Carlos sentia o peso do fracasso crescendo dentro dele. Com o tempo, as humilhações se intensificaram. Em uma reunião importante com clientes internacionais, Carlos apresentou um projeto que ele havia desenvolvido sozinho. Após noites insones, o sistema era impecável, otimizado para eficiência máxima. Mas Alberto interrompeu no meio da apresentação. Desculpem, senhores, mas Carlos aqui está exagerando. Isso é só uma ideia básica que eu refinei. Os clientes riram e Carlos sentiu um nó na garganta. Ele saiu da sala tremendo, os olhos marejados. No banheiro, ele se olhou no espelho e viu um homem derrotado, com rugas prematuras e um brilho apagado nos olhos. Por que eu aguento isso? Pensou, limpando as lágrimas que teimavam em cair. As noites em casa se tornaram um tormento. Maria notava a mudança nele. Carlos, que antes brincava com as crianças até altas horas, agora se isolava no quarto, fingindo trabalhar no laptop. Papai, por que você está triste? Perguntava Ana, com sua vozinha inocente. Carlos forçava um sorriso. Não é nada, filha. Papai está só cansado. Mas por dentro, ele se sentia um fracasso. O salário mal dava para as despesas, e as dúvidas se acumulavam. Maria trabalhava como professora em uma escola pública, mas o dinheiro era curto. Eles discutiam sobre finanças e Carlos se sentia ainda mais culpado. Eu devia ser o provedor. E olha só o que eu sou, um palhaço no trabalho. Desabafava ele em noites de insônia. Um dia, a humilhação atingiu um novo patamar. A empresa anunciou uma reestruturação e Carlos foi chamado para uma reunião. Essa reunião particular era com Alberto. Ele esperava, quem sabe, uma promoção tardia, mas o que veio foi um tapa na cara. Carlos, você é um bom funcionário, mas precisamos de gente mais dinâmica.
Vamos realocá-lo para um cargo júnior, com redução de salário. É isso ou a demissão? Carlos ficou atônito. Mas eu tenho 15 anos aqui. Eu construí metade dos sistemas que a empresa usa. Protestou ele, a voz tremendo. Alberto riu. Construir? Você seguiu ordens. Nada mais. Aceite ou vá embora. Carlos saiu dali com as pernas fracas, coração acelerado. No metrô de volta para casa, ele chorou em silêncio, escondendo o rosto no casaco. As pessoas ao redor nem notaram. Em São Paulo, todo mundo carrega sua própria dor. Chegando em casa, Maria o reencontrou destruído. O que aconteceu, amor? Perguntou ela, alarmada. Carlos desabafou no sofá, as lágrimas rolando livremente. Eles me humilharam de novo. Me ofereceram um cargo pior, com menos dinheiro. Eu não aguento mais. Maria, eu me sinto nada. As crianças, ouvindo o choro, vieram correndo. Pedro se jogou nos braços do pai. Papai, não chora. Eu te amo. Ana, com os olhinhos cheios de água, disse: Você é o melhor papai do mundo. Naquela noite, a família se abraçou e Carlos sentiu uma dor profunda, como se seu coração estivesse sendo esmagado. Ele pensou em suicídio pela primeira vez, imaginando o alívio de não sentir mais aquela vergonha. Mas o rosto dos filhos o impediu. Eu preciso mudar isso, murmurou para si mesmo. Os dias seguintes foram o inferno. No trabalho, os colegas cochichavam pelas costas. Ouvi que o Carlos foi rebaixado, coitado. Mas ele merecia, sempre quieto demais. Alberto tratava como um subordinado qualquer, dando ordens, gritando na frente de todos: Carlos, traga o café e faça direito dessa vez. Os risos ecoavam no escritório e Carlos se sentia invisível, insignificante. Em casa, a tensão crescia. Maria tentava apoiá-lo, mas via o marido se afundando em depressão. Você precisa reagir. Carlos, não pode deixar eles te destruírem. Mas ele respondia: reagir como? Eu sou um funcionário, eles têm o poder. Então, veio o ponto de ruptura. Em uma festa de fim de ano da empresa, Alberto decidiu brincar com Carlos na frente de todos. Com o microfone na mão, ele anunciou: E agora um brinde ao nosso Carlos, o rei dos bugs. Sem ele, a empresa seria perfeita. A plateia riu forçadamente, mas Carlos sentiu algo se quebrar dentro dele. Ele subiu ao palco, pegou o microfone das mãos de Alberto e, com a voz firme, pela primeira vez em anos, disse: Senhor Alberto, você me humilhou por anos, mas sabe o que? Eu construí essa empresa nas minhas costas. E agora eu saio. A sala ficou em silêncio. Carlos largou o microfone e saiu pela porta, o coração batendo forte. Aquela decisão inesperada mudou tudo. Carlos, em vez de aceitar a demissão humilhante, decidiu processar a empresa por assédio moral. Ele havia guardado e-mails, gravações de reuniões e testemunhas que, cansadas da tirania do Alberto, se dispuseram a ajudar. Eu não vou mais me calar, disse ele a Maria, que o apoiou incondicionalmente. Os meses seguintes foram difíceis. Sem salário, a família apertou o cinto. Maria deu aulas particulares. As crianças entenderam que não haveria presentes no Natal. Carlos passava dias preparando o processo, revivendo as humilhações, chorando sozinho à noite. E se eu puder perder tudo? Questionava-se, mas o processo ganhou força. Advogados especializados em direitos trabalhistas viram o potencial no caso. Testemunhas depuseram: Alberto era um tirano, Carlos era o melhor de nós. A mídia pegou a história. Jornais publicaram artigos sobre assédio no ambiente corporativo, usando Carlos como exemplo. Homem humilhado por anos,
processa multinacional, diziam as manchetes. Carlos se tornou um símbolo para muitos que sofriam em silêncio. Em entrevista, ele contava sua história com lágrimas nos olhos. Eu aguentei por causa da família, mas cheguei ao limite. Ninguém merece ser tratado como lixo. O julgamento foi emocionante. No tribunal, Alberto tentou se defender, alegando que eram brincadeiras, mas as provas eram irrefutáveis. Carlos, no banco das testemunhas, olhou para o juiz e disse: eu perdi minha dignidade ali, Bretíssimo, mas hoje eu a recupero. Maria na plateia chorava copiosamente, segurando as mãos das crianças. O veredito veio após dias de deliberação. A empresa foi condenada a pagar uma indenização milionária por danos morais e imateriais. Alberto foi demitido e a multinacional implementou políticas anti-assédio. Carlos saiu vencedor. Com o dinheiro, ele quitou as dívidas, comprou uma casa maior e investiu em um negócio próprio, uma consultoria de TI, onde valorizava os funcionários acima de tudo. Aqui ninguém é humilhado, dizia ele. Aos novos contratados, sua família floresceu. Ana começou aulas de balé. Profissionais. Pedro entrou em um time de futebol. Maria o olhava com orgulho. Você é meu herói, amor. Anos depois, Carlos olhava para trás e via que aquela decisão inesperada o salvara. Mas a sombra de um homem era um vencedor que transformara dor em força. Em noites tranquilas, ele contava a história aos filhos. Lembrem-se, crianças, nunca deixem que humilhem vocês. Lutem pela dignidade. As lágrimas agora eram de gratidão, não de dor. Mas vamos aprofundar mais nessa história, porque ela merece ser contada com todos os detalhes que a tornaram tão impactante. Voltemos ao início, quando Carlos era apenas um jovem engenheiro recém-formado. Cheio de esperanças, ele veio de família humilde do interior de Minas Gerais, onde o pai trabalhava na roça e a mãe costurava para sustentar os 5 filhos. Carlos foi o primeiro a ir para a universidade, graças a bolsas de estudo e noites de estudos incansáveis. Filho, você vai conquistar o mundo, dizia a mãe, com os olhos brilhando ao redor. Em São Paulo, a cidade o engoliu com sua frieza. O primeiro emprego na multinacional foi um sonho realizado. Ele se dedicava integralmente, aprendendo linguagens de programação nova, resolvendo crises de servidor no meio das madrugadas. Seus colegas o admiravam secretamente, mas Alberto, o chefe, via nele uma ameaça. Alberto havia subido na empresa por conexões, não por mérito, e odiava quem brilhava mais que ele. As humilhações começaram pequenas. Tarefas extras sem reconhecimentos, críticas em particular, mas logo escalaram. Em uma viagem de negócios para o Rio de Janeiro, Alberto o obrigou a carregar malas e servir como motorista, enquanto ria com os dentes. Carlos é multifuncional, né? Carlos voltava para o hotel exausto, ligando para Maria. Amor, eu sinto falta de você. Aqui é um inferno. Maria, grávida de Ana, na época, tentava acalmá-lo. Volta logo, meu amor. Nós te esperamos. Com o nascimento de Ana, Carlos pensou em pedir aumento. Mas Alberto negou. Com o bebê em casa, você vai precisar trabalhar mais, não menos. Carlos acreditou, mordendo o lábio. Pedro veio 2 anos depois. E a pressão aumentou. Ele chegava em casa às 10 da noite, via as crianças dormindo e sentia uma culpa imensa. Eu perco os momentos importantes, confidenciava a Maria. E respondia, você está lutando por eles. Uma das piores humilhações foi durante uma auditoria interna. Carlos descobriu uma falha no sistema
que podia custar milhões à empresa. Ele alertou Alberto, que ignorou. Quando o problema explodiu, Alberto culpou Carlos publicamente. Foi erro dele. Eu avisei Carlos. Carlos foi suspenso por uma semana sem salário. Em casa, sem dinheiro para o aluguel, eles pediram emprestado aos parentes. Maria chorou. Isso não é justo. Carlos, você é inocente. Ela abraçou. Eu sei, mas o que posso fazer? A depressão se instalou devagar. Carlos perdeu peso e o sono fugia. Ele viu psiquiatras em segredo tomando remédios para ansiedade. Doutor, eu me sinto um fracasso. Desabafava, o médico respondia. Você precisa mudar algo, mas o medo o paralisava. A decisão inesperada veio após aquela festa. No dia seguinte, Carlos acordou determinado. Ele reuniu provas, e-mails, depreciativos, gravações de áudio que ele fizera secretamente. Depois de ex-colegas que haviam saído por causa de Alberto, o advogado, um amigo de faculdade, disse: isso é assédio clássico. Vamos ganhar. O processo durou 1 ano. Audiências tensas, onde Alberto mentia descaradamente. Carlos revivia as dores, chorando no tribunal, mas o apoio veio de inesperados. Funcionários atuais depuseram anonimamente. A imprensa cobriu. Uma petição online reuniu milhares de assinaturas. Força, Carlos, diziam os comentários no dia do veredito. O tribunal lotado, o juiz anunciou: a empresa é culpada, indenização de R$2 milhões. A sala explodiu em aplauso. Carlos abraçou Maria e as crianças, todos chorando. Nós vencemos, sussurrou ele. Hoje, Carlos dirige sua consultoria com sucesso. Ele palestra sobre assédio no trabalho, ajudando outros. Sua história inspira de humilhado a vencedor. E, em momentos quietos, ele agradece aquela decisão inesperada que o libertou.